Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Dito é o Cordeiro bendito
em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós.
Elisa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom, irmão Coragem? Tudo, um pouquinho de frio, mas está tudo bem. Tá frio aí? Um pouquinho. Se dentro de casa você tá desse jeito, eu imagino um pouquinho. Boa noite, irmã Jacira. Boa noite, Jaciara. Boa noite, irmã Leni, irmã Denilde. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, irmão? bem, graças a Deus. Boa noite, feliz semana. Feliz semana, irmã Semana. Leni. É um prazer ter vocês aqui conosco. É para mais um estudo, né, Coragem, da Bíblia aí. Coragem, hoje o dia foi puxado, hein? Você tá desde a hora do almoço aí, Verdade, verdade. Vai dando passando um estudo estudo, bíblico. outro, um outro, um outro. Eu, É tava, assim. eu estava na igreja ainda, porque hoje o culto demorou um pouquinho mais para terminar. A gente saiu, já era mais de 12h20 hoje. Sim. E aí eu vi que você já estava mandando para dar uma hora. Eu falei, olha, Coragem já está todo vapor lá. É, Falei, eu ainda não fui almoçar. Ei, mas que benção, que benção. Que bom que cada um de vocês puderam chegar até aqui. Acredito que o pessoal deve ir entrando. Eu mandei o link um sim. pouco tardio hoje. Então, o pessoal demora um pouquinho para visualizar, né? Vamos estar fazendo uma oração, então. Querido Pai de amor, obrigada primeiramente, Senhor, pela semana que se finda e pela nova semana que se inicia, Pai. Obrigada porque pudemos desfrutar das suas bênçãos no dia de hoje. Pudemos mais uma vez ter a certeza de um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, mas um Pai justo que gosta das coisas da maneira correta também, porque todo o universo ele funciona de maneira correta. Obrigada por ser este Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Obrigada, Jesus, por ser o nosso irmão, por ser o nosso Pai, por ser aquele que deu a vida por cada um de nós, sem nós merecermos. E obrigada, Espírito Santo, por estar conosco, nos auxiliando, nos guiando e nos conduzindo. E é a Ti, Espírito Santo, que eu clamo neste momento, em especial nesta oração. Espírito Santo, esteja presente entre nós. Esteja presente em nós. Espírito Santo, use o nosso irmão Coragem para que ele venha falar, inspirado por Ti mais uma vez. Para que ele venha falar somente aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos neste momento que se inicia o nosso estudo agora, Pai. Obrigada porque nós tivemos a oportunidade de estar em qualquer lugar neste momento, mas nós escolhemos estar aqui para aprender sobre Ti. Muito obrigado, Deus. Perdoe também os nossos pecados. Esteja conosco agora ao abrir a sua palavra, é o que eu lhe peço, e desde já lhe agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. É Bom, contigo, amém. nossa Louvado irmã seja Deus. Coragem. Bom, que o Espírito Santo continue nos conduzindo, como você falou muito bem na oração, para que nós, como instrumentos de Deus, possamos auxiliar aqui, né, também a nós mesmos, para entendermos um pouco melhor a Bíblia. E o tema de hoje é ela, a Bíblia. Mas antes de entrar diretamente na Bíblia, eu quero trazer algumas curiosidades aqui para vocês. E são curiosidades que estão vinculadas às religiões. De forma errada, nós utilizamos esse termo e hoje nós vamos compreender o que de fato, quais são de fato as grandes religiões, né, que nós temos no mundo. Bom, eu vou projetar só para recapitular, isso vai ser comum. Todas as vezes que nós começarmos, nós precisamos lembrar do nosso contrato aqui, aquilo que nós estabelecemos como regra. E agora eu mostro para vocês rapidamente as nossas premissas, né? Vai chegar um momento que nós vamos memorizar
Aí eu já não preciso mais apresentar. Mas, enfim, o que que nós combinamos? Nós combinamos de trabalhar assim, obedecendo esse contrato social, vamos chegar, vamos dizer assim. Então, nós temos tochas e premissas. As premissas nós já conhecemos, está lá no grupo, eu postei, e essas premissas vão reger, vão nos ajudar a gerir, a entender, a melhor compreender tanto a Bíblia como o Espírito, como as profecias. Então, Bíblia, profecia, Bíblia. Claro, as profecias estão na Bíblia. Então, se eu compreendo a Bíblia, eu também terei facilidade para compreender as profecias que são bíblicas. Então, aqui as colunas são essas: testemunhos seletos, testemunhos secretos, interpretação correta, processo cíclico, ou seja, a história se repete e algumas vezes ela vai ampliar. Nós vamos ver a questão do conhecimento, que é progressivo, eu chamo de alvorada, o discipulado, que é importantíssimo. Você aprendeu, precisa repassar. Quando você repassa, você está aprendendo também. Luz maior, luz menor, ou luz maior e prosperidade. Luz menor e prosperidade, que é justamente o fato de que eu preciso entender que esses 40 escritores da Bíblia, né, são aproximadamente 40, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Autor, Espírito Santo. Escritores, temos Paulo, Moisés, Lucas e assim por diante. Se eu tiro um desses homens da biblioteca da Bíblia, então ele é luz menor em relação à Bíblia, que é a luz maior. Ok? E isso nós vamos repetir outras vezes. A humildade é importantíssima. Você só vai compreender a Bíblia se você for humilde. Pegar a Bíblia, entender que você está na presença de um livro que o autor está do seu lado, que é o Espírito Santo de Deus. Depois eu falei das tochas. Essas colunas precisam ser iluminadas. A primeira tocha, está em Jeremias 10:10, é Deus Pai. Ele é verdade. A segunda tocha, nós temos João 14:6, 1 João 5:6. Cristo e o Espírito Santo. Depois nós temos João 17:17, a própria Bíblia, e nós temos em Salmo 119, diz que os mandamentos também são verdade, inclusive todos eles. Então eu preciso partir sempre dessas. Na minha mente tem que ter isso aqui, sempre. Quando eu abro a Bíblia, naturalmente, como nós já fizemos aqui, nós entregamos o estudo ao Espírito Santo e ele vai direcionando para que nós tenhamos a compreensão que ele deseja que nós alcancemos. Pronto. Dito isso, eu fecho essa tela e agora eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, pois na semana passada eu apresentei e hoje eu quero voltar lá rapidamente, só para que vocês percebam uma coisa. A minha Bíblia vai dizer assim, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lembre-se, a semana passada nós falamos do Espírito Santo. E por que é importante começarmos o estudo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Só que o leitor superficial ele não percebe uma coisa. No livro de Gênesis, olha como o versículo 2 vai tratar do Espírito Santo no livro de Gênesis. A Bíblia vai dizer, no versículo 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia já parte da informação que nós precisamos entender que Deus cria todas as coisas. É importante, claro, importantíssimo. Agora, no versículo 2, traz uma informação que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje e da semana passada. Diz assim, ó, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, no princípio, no nosso primeiro encontro aqui, eu fiz esse comentário, a terra era um abismo, ou seja, não tinha forma, ela não era quadrada, não tinha forma, era sem forma e vazia. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, perceba que antes do surgimento da luz, antes do surgimento de todas as coisas que nós conhecemos hoje, que Deus fez em 6 dias, e no sábado, segundo o livro de Gênesis, ele descansou. Então, o Espírito Santo estava lá. Eu até falei, bom, o que o Espírito Santo vai estar fazendo em um lugar sem forma e vazio? Bom, basta que você saiba que o Espírito Santo estava aguardando o ambiente onde você e eu iríamos morar. Porque o amor do Espírito Santo por nós é tão grande, tão grande, tão grande, que antes da existência de todas as coisas, irmã Antônia, ele já estava lá guardando o lugar da senhora, aonde a senhora mora hoje, Edenil de todos nós. Então, isso é um amor, sabe, muito grande. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia com a orientação do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos ter uma vida no Espírito. E aí,
a surpresa está no Apocalipse capítulo 22. Então, nos primeiros versículos da Bíblia, nós vemos o Espírito Santo. Agora, quando eu vou para Apocalipse 22, olha que coisa interessante. Os últimos versículos do livro do Apocalipse, Apocalipse tem 21, capítulo 22 tem 21 versículos, mas olha o que está escrito no versículo 17. Bom, o Deus Espírito Santo, que estava lá na terra, quando ela não tinha forma, porque ele estava guardando a nossa presença, agora perceba, no versículo 17 diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Percebeu o que aconteceu aqui? No princípio de todas as coisas, o Espírito Santo estava lá, já preparando o terreno, o lugar para que nós tivéssemos acesso. Agora, quando todas as coisas estão por si, serão todas renovadas, o Apocalipse 22 vai falar, já a partir do versículo 21, de um novo céu, nova terra. Quem está lá nos convidando de novo? O Espírito. Agora ele está convidando o quê? Olha, você quer participar disso tudo? Venha. Se você tem sede, venha. Se você está me ouvindo agora, venha. Ou seja, o Espírito Santo convidando para que nós estejamos disponíveis para que ele nos leve para o encontro com Cristo. Então, o Espírito Santo é este ser maravilhoso, Deus, que nós precisamos que esteja do nosso lado quando nós abrimos a Bíblia. Só quando nós abrimos a Bíblia? Não, em todos os momentos. Vai no mercado, convide o Espírito Santo para ir com você. Vai fazer alguma coisa, vai fazer comida, convide o Espírito Santo para estar com você. Em outras palavras, nós aqui na classe seremos o tempo todo conectados com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele vai conduzir todas as coisas. Então, guarde essa informação. A partir de hoje, tu tem um amigo pessoal. Tu vai conversar com esse amigo todos os momentos da sua vida. E as dúvidas que você tiver, você também vai falar com ele. Espírito Santo, eu estou com essa dúvida. Será que eu devo perguntar para o professor Coragem? Ou não? Eu tenho certeza que o Espírito Santo sempre vai estimular você a abrir o coração para que você tenha a oportunidade de aprender perguntando. E outra coisa, se você perguntar alguma coisa que está dentro daqueles testemunhos revelados, se eu não souber responder, naturalmente eu vou dizer, eu vou pesquisar. Mas se for secreto, aí nós vamos voltar para a nossa regra, primeira regra, que é a regra das premissas e das tochas. Nós vamos chegar e falar, isso eu não posso responder. Porque o nosso contrato inicial era que os testemunhos secretos não estão, digamos assim, disponíveis para que nós estudemos. Então, se não está disponível, o Espírito Santo, Deus Pai e o Filho decidiu não revelar, então nós não vamos buscar. Agora, aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. O tema de hoje, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, esse livro maravilhoso, que todos nós temos, ou de forma digital, ou física. Alguns têm aquela Bíblia grande, com a letra bem grande. Outros têm uma Bíblia bem delicadazinha, pequenininha, carrega no bolso. A juventude gosta de uma Bíblia mais estilo. E tem hoje Bíblia da mulher, e assim, uma infinidade de Bíblias. Agora a pergunta que a irmã Jaciara deveria fazer para mim, Denilde também, peraí, irmão Coragem, por que a Bíblia? Uma pergunta boa, né? Então, antes de ir diretamente para a Bíblia, eu fui buscar algumas informações sobre as religiões que nós temos no mundo. E eu separei 7 religiões para nós pegarmos o que elas pensam e comparar com as premissas. Olha como é legal. Olha só como é interessante que nós saibamos disso. Por exemplo, eu vou deixar o cristianismo por último. A segunda maior religião do mundo é o islamismo. Tem 1,5 bilhão de adeptos. Ou seja, 1,5 bilhão de pessoas no mundo dizem seguir a religião do Islã. Qual é o livro do Islã? O Alcorão. Esse livro tem capítulos, tem versículos como a Bíblia? O Alcorão, tem 114 capítulos. Então, a pessoa vai fazer a leitura e esses capítulos são chamados de suras. Então, você tem a oportunidade de ler esses capítulos ali. Hoje não é tão difícil conseguir o Alcorão. Tá. E como funciona o islamismo? O islamismo é dividido em duas principais correntes. Nós temos de um lado os xiitas e nós temos do outro lado os sunitas. Então, o islamismo é dividido em duas correntes, xiitas e sunitas.
O Alcorão é o livro de ambos, agora a forma de ver e a forma de interpretar de cada um é diferente um do outro. Então perceba que o islamismo tem uma divisão, ok? E como é que funciona no islamismo? Cristo é uma pessoa comum. E o Espírito Santo não existe. E a salvação, como se processa lá? Você tem que ter boas obras. Então você é salvo pelo equilíbrio das boas obras e, assim, essas boas obras podem te levar, se forem boas, ao paraíso. Se não, se você não tem boas obras, você vai para o inferno, que eles dão uma outra nomenclatura. Então perceba que se eu pego o islamismo e comparo com as tochas e com as premissas, ela não pode ser escolhida como a minha religião. Isso é simples demais. O islamismo não acredita em Cristo como Deus e nem no Espírito Santo como Deus. Entre as tochas, nós temos uma que representa o Pai, outro o Filho e outro o Espírito Santo. Então, só nisso aí, você já exclui o islamismo. Por mais que são pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas obedientes, tem uma infinidade de boas características, porém, nós pegamos e firmamos entre nós esse contrato. E baseado naquilo que nós decidimos, ou que nós entendemos e nós estudamos na Bíblia, então o islamismo não pode ser a nossa religião, ok? Bom, a terceira maior religião do mundo chama-se hinduísmo. Ela tem 1 bilhão de seguidores. E o que eles pensam? Eles têm um livro chamado Vedas. E esse livro, Vedas, tem outros, são 4 livros, cada um deles chama-se Vedas, e tem um Vedas que serve para hinos, tem um Vedas que serve para rituais, um para meditar e outros para diálogos filosóficos. Porque o hinduísmo também é uma filosofia. E aí o que acontece? Para eles, Deus não é um ser pessoal como nós vimos que é apresentado nas nossas tochas. Então não existe o Espírito Santo e não existe esse conceito de Cristo. Eles não entendem o pecado, não existe muito essa questão de pecado. Então, para eles, Deus tem um conceito panteísta, ou seja, um cachorro, está no gato, está no peixe, está em mim, está em você, está na formiga, está na barata. É uma forma de apresentar um Deus que não é um ser pessoal. Então, só por esse tópico, Nara, nós precisamos descartar, por mais que nós respeitamos, por mais que nós entendamos as suas crenças, mas nós precisamos descartar o hinduísmo, porque ele não está de acordo com as tochas. Não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo como Deus. Não acredita na palavra de Deus como palavra de Deus e nem nos mandamentos. Então eu não preciso nem apresentar as outras premissas. Só nessa situação a gente também precisa excluir eles. E como é que se processa a salvação no hinduísmo? Se processa pela libertação dos ciclos, que segundo eles acontece no processo de reencarnação, e eles vão através da yoga, da meditação, alcançando o nível maior dentro da sua espiritualidade, daquilo que eles entendem como um nível superior de conhecimento. Não é assim que nós entendemos, então nós precisamos descartar o hinduísmo. A quarta maior religião do mundo, esses dados não são recentes, mas eles provavelmente permanecem assim, é o budismo. E o budismo tem 520 milhões de adeptos. Eles têm um livro também, é o Tripitaka. Esse livro é composto de 3 conjuntos de textos, e eles fazem essa leitura. Lá não existe o conceito de salvação divina e nem de perdão. Eles acreditam no karma e não existe essa história de pecado no budismo. Não existe Deus, não existe Espírito Santo, não existe Jesus para os budistas. São pessoas maravilhosas, mas de acordo com as tochas, de acordo com as nossas premissas, com as nossas colunas, nós não podemos escolher o budismo como religião. Bom, a quinta religião é o judaísmo. Tem hoje aproximadamente 15 milhões de judeus. Nem todo judeu segue o judaísmo. Existem judeus que são de outras correntes. Pode ser que esse número seja menor, ou pode ser que seja maior. Qual é o livro sagrado dos judeus? São 2, irmã Antônia. Eles têm a Torá e eles têm um livro chamado Talmud. A Torá são os livros escritos por Moisés, que vocês conhecem, Gênesis, Êxodo e assim por diante. Os judeus são muito sinceros, são pessoas maravilhosas. Não esqueça que Jesus é descendente
da tribo de Judá, que era judeu, claro, eles também estavam ali. E essa religião, apesar de ter uma quantidade enorme de adeptos, eles têm, o Talmud é dividido em duas partes, eles têm um conceito de Jesus como homem, como eu. Jesus não é uma pessoa, sabe, uma pessoa comum. Então, eles têm essa visão muito diminuta de Jesus. Não entende Jesus como Deus. Epa! Se não entende Jesus como Deus, então já feriu uma das tochas. São 5 tochas. Primeiro fala que o Pai é Deus, é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é verdade e também os mandamentos são verdade. E outra coisa, eles não aceitam os outros livros, especialmente os livros do Novo Testamento. Então, eu não posso escolher, por mais que eu goste dos judeus, por mais que eu entenda que os judeus são pessoas maravilhosas, não posso, pelas colunas que nós escolhemos, escolher o judaísmo como religião. Bom, como é que se processa no judaísmo a salvação? Basicamente pela obediência às leis e aos mandamentos. E os judeus são unidos ou há também correntes? Há correntes, são 3. Nós temos os judeus, são ortodoxos, os reformistas e os conservadores. Essa é a 5ª religião do mundo. E agora eu vou falar a penúltima, que é a 6ª, e vou para a primeira, que é o cristianismo. A 6ª maior em quantidade de religião do mundo é o espiritismo. Tem hoje cerca de 3 milhões de adeptos. Uma curiosidade, tá? Você que mora no Brasil, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Também é o maior país católico do mundo. Então, no Brasil você tem essas 2 correntes, e daqui a pouco eu vou dizer que também a outra informação a respeito do Brasil com relação a religiões e denominações. Ponto. Então, o espiritismo tem 3 milhões de adeptos. Ele tem Allan Kardec como um grande expoente dentro do espiritismo. Ele escreve 4 livros. Então, percebam, são 4 Vedas, para aqueles lá, o budismo também tem o seu livro, todas as religiões, como vocês podem observar agora, tem livros. E esses livros são importantes para esses adeptos. E os 4 livros do espiritismo eles recebem o seguinte nome: Causas Primeiras, Mundo Espiritual, ou seja, Mundo dos Espíritos, Leis Morais, e o último livro chama-se Esperança e Consolação. E o que crê o Espírito? Ele não crê em um Deus pessoal. Ele não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não acredita em um céu que a pessoa pode alcançar. Para eles não há inferno também. E a salvação se processa pela caridade. Lá, a ordem é: fora da caridade, não há salvação. Aqui eu queria comentar uma coisa com relação a vocês. A divisão também no espiritismo, né? Tem a linha kardecista, mas tem outras formas e religiões que são mais ligados aos nossos irmãos africanos, e aí muita gente é preconceituoso com relação a essa religião. Nós não temos preconceito, inclusive respeitamos muito. Os espíritas têm obras de distribuição de cesta, de atendimento para pessoas. Na minha cidade houve um período que houve chuvas que arrasou o município, e eu tive a oportunidade de trabalhar, de influenciar e de passar também bons conceitos para um grupo de espírita muito grande que me auxiliou a minha equipe quando nós estávamos trabalhando para dar suporte às famílias que estavam desabrigadas. Eles estão o tempo todo disponíveis para ajudar. Agora, esses conceitos e essa falta de entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Bíblia e dos mandamentos, exclui o espiritismo como minha religião. Vamos para o cristianismo? O cristianismo é a maior religião do planeta. Hoje são 2,18 bilhões de adeptos. O cristianismo tem a Bíblia como livro sagrado. Esse livro que você tem na mão aí, a Bíblia, é uma coleção de 39 livros no Velho e 27 no Novo. Então, esse livro que você possui tem 66 livros. Essa biblioteca, a Bíblia, é uma coleção de 66 livros, com 39 no Velho e 27 no Novo. Agora tem um detalhe: a sua Bíblia é diferente da Bíblia dos irmãos nossos que são católicos. Por quê? Porque eles têm 7 livros a mais no Velho Testamento. E quais são esses livros? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Por que esses livros estão lá? Durante o nosso estudo aqui, nós vamos tirar essas dúvidas. Nós vamos ter a oportunidade de entender por que nós que somos protestantes
não entendemos esses livros como inspirados. Aí o que acontece? Esses livros, assim como a Bíblia também, precisa passar pelo crivo das tochas e das premissas. E esses livros, em algum momento, vacilam em uma das tochas ou vacilam nas premissas. O fato é, o cristianismo está dividido de duas formas. Nós temos os protestantes e os católicos, que eu chamo de romanistas. E o que pensam os protestantes? Eles têm um conceito de salvação que é diferente dos romanistas. Então, para que vocês tenham uma ideia, o catolicismo é dividido entre romanos e ortodoxos. Então, você tem a Igreja Católica Ortodoxa e você tem a Igreja Católica Romana. Mas o protestantismo é dividido em cerca de mais de 60, 50 mil denominações. Então, quando você passa na frente de uma igreja que você lê assim, ó, Assembleia de Deus, Batista, Adventista, aquilo não é religião, aquilo é denominação. A religião de todas essas pessoas é o cristianismo. E a forma, a cosmovisão é protestante ou romanista, ou seja, protestante ou católico. E o catolicismo pode ser ortodoxo ou romano. Ok? Então, a salvação, como é que funciona a salvação no cristianismo? Pela graça, através da fé, pelo o ministério de Cristo, e aqueles que um dia são batizados e pedem o Espírito Santo, eles são habilitados para ter uma vida no Espírito. Olha, nós demos a volta, e olha ele de novo, o Espírito Santo aqui no nosso estudo. Vida no Espírito significa que você vai pensar aquilo que Deus gostaria que você pensasse. Agora, isso não é uma imposição divina, isso é o seu respirar, que você vai buscar fazer aquilo que Deus deseja. Para ser salvo pelas obras, como os nossos irmãos do Islã ou os nossos irmãos espíritas, não, esquece isso. O cristão entende que a salvação é de graça e ponto final. Não é de graça aí, é de graça e ponto final. Não existe outra coisa. Então, baseado nessa informação, então eu entendo, olha só, o cristianismo aceita o Pai, aceita o Filho e aceita o Espírito Santo como Deus. Então, uma religião que está dentro daquela que nós, na nossa classe aqui, podemos escolher. O cristianismo aceita os mandamentos de Deus e aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Então, o cristianismo tem as 5 premissas, que são premissas importantes para o nosso estudo. E entre essas 5 premissas está a Bíblia. E o tema de hoje é justamente a Bíblia Sagrada. Repito, todas as religiões que eu falei aqui, você pode buscar na internet as informações a respeito delas. Vocês observaram que em um ou outro ponto, uma ou outra acaba sendo reprovada por conta de não seguir aquilo que deveria seguir com relação à Bíblia, aos mandamentos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora eu vou postar a nossa lição de hoje. E eu já quero fazer uma pergunta para todos. Aqueles que quiserem podem responder. Vocês entenderam por que, baseado no que nós estamos estudando, que nós decidimos aqui pelo cristianismo? Por que nós decidimos pelo cristianismo? Porque o cristianismo, entre as 6 grandes religiões que nós vimos hoje, existem outras, é a única que entende o Pai, que entende que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos concede de forma completamente de graça a salvação, e também nós entendemos que por conta dos conceitos que são apresentados na Bíblia, o cristianismo, claro, e a palavra cristianismo vem de Cristo, é fundado justamente quando Cristo veio ao mundo como homem, que nos concede a oportunidade de reconciliarmos com Deus e assim termos a salvação pelos méritos de Cristo. Então, por isso que nós somos cristãos. Ó, irmã Lene, é por isso que a senhora escolheu a Bíblia. Olha, Lisandra, é por isso que a Bíblia é seu livro de cabeceira. Por quê? Porque o cristianismo, dentre todas as grandes religiões que nós temos hoje, é a única que aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aceita a Bíblia e os mandamentos de Deus. Mais à frente, nós vamos descobrir uma coisa. Nem todas as denominações cristãs, protestantes, aceitam todos os mandamentos. E nem todas as denominações cristãs, protestantes, também não aceitam o Espírito Santo como Deus ou Cristo como Filho de Deus. E é por isso que, mesmo dentro do cristianismo,
dentro do protestantismo, você tem que filtrar aquilo que essas igrejas, digamos assim, estão pregando. Por quê? Porque apesar de você ter escolhido a religião correta, que é o cristianismo, você pode ter caído de um lado ou do outro. Ou seja, se você for para o romanismo ou para o protestantismo, você tem que ficar de olho na Bíblia para que você tome decisões corretas ao lado de Deus. Agora vamos para a palavra de Deus, porque nós precisamos fazer essa lição, hein? E claro que depois vocês vão receber essa lição e também deve responder e deve tirar as dúvidas no próximo estudo. Se nós sabemos que Jesus é a maior autoridade do cristianismo, então eu preciso perguntar para Jesus o que ele entende ou como ele considera a Bíblia. Então a resposta está em João 17:17. Então corra lá na sua Bíblia que nós vamos saber a maior autoridade do cristianismo, que é Cristo, qual é a sua visão a respeito da Bíblia. Como Jesus considerava a Bíblia, a pergunta da lição, e a resposta está em João 17:17. Quem vai ler para a gente e quem quer responder também, baseado no que está escrito, hein? Vamos lá? Eu posso, irmão Coragem. Então, lê, irmã Jaciara. João 17:17. O que está escrito? Me diga qual é a resposta correta. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a resposta certa é que a tua palavra é a verdade. Perfeito, irmã. É isso mesmo. Então, Cristo, da boca de Cristo, nós estamos ouvindo isso aqui agora. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, perceba, não é o Alcorão? Não. Não é o Talmud? Não. Talvez seja as Vedas. Não, não é. Não é o livro dos mortos? Também não. Uai, então deve ser os livros dos budistas? Também não. Jesus disse que é a Bíblia que é a verdade. Então, baseado na resposta de Cristo, o meu livro de cabeceira precisa ser naturalmente a Bíblia. Agora tem um detalhe, Denilde, e esse detalhe é interessante. O homem natural, eu, não acordo de manhã sorrindo e dizendo, nossa, hoje eu vou ler a Bíblia. A Bíblia é tão bonitinha, ou ela está ali no canto rindo para mim. Eu vou ler a Bíblia. Não é assim. Ou então tem pessoas que resolvem seus problemas na consciência fazendo o seguinte, eles estudam em casa. Eu já vi isso, eu não sei se você já viu. Tem uma Bíblia enorme, a irmã Antônia está ali querendo rir, não pode rir não, irmã Antônia. E aí o que eles fazem? Ele abre a Bíblia no Salmo 23 ou 91 e deixa na entrada da casa. Aí o que acontece com a Bíblia quando ela fica abertona assim? Porque essas folhas são de seda. Quando você pega numa Bíblia assim, irmã Lene, que você tenta fazer isso, a folha já está quase quebrando, porque a Bíblia fica ali aquele tempo todo aberta nessa página e ninguém passa para ler. Ou, quanto muito a pessoa passa e olha assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Naturalmente, a Bíblia, ela sendo a palavra de Deus, um versículo que você vai ler vai fazer uma diferença na sua vida. Agora, perceba que ela ficando lá aberta, e como está dizendo Marisa aqui, amarelada, não é a solução. Nós precisamos ler, porque a Bíblia é a verdade. Quem disse isso? Foi o professor Coragem? Não, o próprio Cristo. A Bíblia é a verdade. Então, se eu quero conhecer a verdade, eu preciso buscar a Bíblia. Agora tem um detalhe interessante, porque algumas pessoas até buscam estudar a Bíblia, mas a Bíblia é um quebra-cabeça. Ela tem uma pecinha aqui, outra ali, outra acolá, e você precisa montar esse quebra-cabeça. Na minha época de adolescente, e depois de adulto, quando meu filho Gabriel começou a ficar grandinho, eu e minha esposa, para estimulá-lo, para ele não ficar na internet, nessas coisas, nós comprávamos assim quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça daqueles maiores tal, e chamávamos ele, às vezes ficava 1, 2 horas ali tentando montar, e nós descobrimos uma coisa. É muito legal montar quebra-cabeça. Agora tem um detalhe. Se você colocar uma peça errada, lá no final, vai dar tudo errado. Então, muitas pessoas estão, sim, lendo a Bíblia. Mas o que elas necessitam para entender o que elas estão lendo? A resposta está na história que está em Atos, capítulo 8, do versículo 26 a 31. Se alguém quer arriscar, ler e responder, eu agradeço. Presta atenção.
A pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entender a Bíblia? Vamos lá? Quem gostaria de ler e responder para a gente? Para responder, Coragem, Leia eu acho Atos. é porque Atos, ele não primeiro tem você alguém vai. para. Isso, primeiro leia o texto de Atos 8, de 26 a 31, e depois você responde a pergunta, por favor. Essa é a pergunta número 2. Tá, então eu tô aqui embaixo lavando a louça. Eu vou ler então para você. Espera aí. Atos, aí você responde, tá? Eu vou Atos ler aqui, 8. então, irmão. Leia. Filipe, eunuco, etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. É o 31, né? Muito bem, obrigado, irmã Lene. Então, perceba, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que estava lendo a Bíblia. E é interessante, ele estava lendo a Bíblia, ele estava só, e aí o que acontece? Ele agora quer entender, mas como ele vai entender? Ele mesmo disse: eu gostaria de entender. Eu estava lendo Isaías, e ele não estava entendendo. E aí sim, agora eu preciso da resposta de Marisa. Marisa, qual é a forma, então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, o que eles necessitam para entender a Bíblia? A maioria lê a palavra, mas não tem conhecimento, porque não tem quem ensine, né? Muito bem, é isso mesmo. E aí, As pessoas estão estudando e não estão entendendo, né? nós estamos aprendendo com você, porque você está ensinando coisas que a gente não sabe, né? Então, é isso que é a resposta aí de Atos, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, muitos estão estudando, não estão entendendo, e para entender é necessário que alguém tenha boa vontade, respeite, tem que respeitar as premissas, as tochas, ou seja, aquilo que é o norte da Bíblia, para que a pessoa tenha um entendimento correto. Bom, e eu posso ler a Bíblia de qualquer maneira? Será que eu posso ler o livro de Salmos igual e utilizar a mesma metodologia para compreender do livro do Apocalipse ou de Daniel? Porque Daniel e Apocalipse são livros proféticos. 90% ou mais do que você lê, você entende diferente do que lê, porque ali tem símbolos. Água significa povos, mulher significa igreja, assim por diante. Então, às vezes, a pessoa lê no livro de Apocalipse uma coisa, ele entende aquilo como literal, e na realidade é simbólico. Em compensação, quando você lê o livro de Salmos, ou você vai ler, por exemplo, o livro de Êxodo, do Levítico, você precisa entender como está escrito. Qual é a maneira, então, correta de estudar a Bíblia? Isaías vai nos ensinar. Isaías, no capítulo 28, versículo 10, vai dizer como é que nós devemos estudar a Bíblia. Perceba que todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui, vocês estão observando que a própria Bíblia que está respondendo? A tônica desse curso vai ser: você pergunta, a Bíblia responde. Isaías 28, 10. Quem quer fazer a leitura e responder para a gente? Posso ler? Pode. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Muito bem. Então, Isaías está dando um conselho enorme para nós. Vocês perceberam? Isaías diz o seguinte: olha, devemos comparar os textos sobre o mesmo assunto, digamos que nós queiramos entender como é esse conceito de morte na Bíblia. Então, eu devo estudar toda a Bíblia ou só um versículo? O que vocês acham? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia, muito bem. Eu devo buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto ou fico só em uma passagem? Devemos buscar as outras passagens para podermos entender e compreender a Bíblia. Perfeito. Valquíria, Valquíria, se ela continuar respondendo assim, você já sabe, né, Lisandro?
Tem que mandar um presente para essa menina, hein? Agora, Valquíria, a gente pode, em algum momento, estudar a Bíblia sem pedir orientação do Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Porque é o Espírito Santo que nos conduz ao entendimento da palavra de Deus. Perfeito. E devemos estudar, então, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto? Sim, com certeza. Isso aqui é interessante. No início aqui eu disse que a Bíblia é como um quebra-cabeças. Então, se você tem uma peça aqui, você vai pegar essa peça e aí você fala assim, Isaías, eu não entendi isso que você falou aqui. Aí você corre lá em Daniel. Aí Daniel vai clarear um pouquinho mais. Só que Daniel, ele fala até o momento que o Espírito pediu. Aí você fala, já sei onde eu vou buscar mais luz. Eu vou buscar em Malaquias. Aí Malaquias dá uma piada maior. Você fala, ainda não estou compreendendo tudo. Aí você vai para Paulo, Pedro, Tiago, João, e aí a coisa ganha uma outra, na sua mente, vai aparecer outras imagens. Você vai ver concatenar, vai concatenar essas imagens na sua cabeça e o quebra-cabeça vai ficando justinho até que você entenda aquela doutrina, até que você entenda o ensinamento, aquilo que a Bíblia quer passar para você. Então, a Bíblia deve ser estudada assim, sempre como um todo. Começou o livro de Gênesis, você já tem que pensar no Apocalipse. Então, você tem Gênesis, coisas de Gênesis que você só vai entender no Apocalipse e vice-versa. E eu dei um exemplo aqui, no nosso primeiro encontro. A palavra, ou seja, o termo abismo que aparece em Gênesis, vai aparecer lá no Apocalipse. Aí você pega Apocalipse para entender Gênesis e pede ajuda de Jeremias. Olha que lindo isso. E aí Jeremias vai aumentar o conhecimento do termo que está em Gênesis, que é repetido no livro do Apocalipse. Muito bem. Então, essa é a maneira correta de estudar a Bíblia. Agora, além de deixar nós, seres humanos, com essa disposição em buscar, em aguçar a inteligência, existe outro benefício que nós recebemos quando estudamos a Bíblia. Quem responde para a gente é a própria Bíblia. No livro de João, capítulo 5, versículo 39. Aquele que contrai, leia, por favor, para que nós possamos preencher corretamente. Está escrito aqui, que é a pergunta número 4. Então, qual é o outro benefício que o estudante da Bíblia recebe? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Olha, Tânia, está vendo aí, Tânia? Então, o que nós encontramos quando nós estudamos a Bíblia? A vida? A vida eterna. Olha que lindo isso. E a Bíblia testifica de quem? Testifica do próprio Cristo, né? Então, Jesus é o personagem central da Bíblia. Quando você montar o quebra-cabeça, você vai ver. Olha como é linda a Bíblia. Presta atenção. Deixa eu perguntar aqui. Valquíria, você está prestando atenção, Valquíria? Irmã Antônia, a senhora está prestando atenção? A Aline está prestando atenção? Quem estiver prestando atenção, faz isso aqui, ó. Dá um joinha aí, que é para eu saber que você não dormiu. Porque aqui são... Sabe que horas que é aqui agora? Ó, Aline está respondendo, Marisa está respondendo, Tânia, Valquíria, Tati. Ó, muita gente está atenta na área. Agora são 11 horas e 50 minutos na Espanha. E vocês estão acesos, como eu também aqui, do outro lado do oceano, estudando a Bíblia com vocês. Presta atenção. Isso significa que a Bíblia, ela montada do lado de cada Bíblia, assim, no quebra-cabeça, da frente do quebra-cabeça, você vai ver Davi, Salomão, Josias, Paulo, Tiago, Pedro. Você vai ver vários personagens. Aquilo monta um mosaico. Quando você vira, aparece a imagem de Jesus. Jesus é o personagem principal. Ele é o personagem central. E é por isso que Jesus disse, ei, não leia a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Uma vida no Espírito é uma vida que deixa, uma vida no Espírito, é uma vida que deixa o Espírito Santo conduzir. Porque o Espírito também não força ninguém a nada, mas ele conduz e ele nos leva justamente a compreender essas verdades que nós estamos compreendendo agora. Muito bem. Existe outro benefício prático ao examinar a Bíblia? Existe? Será que nós temos outros benefícios ou outro benefício em especial
Quem vai responder para a gente é João 16:13 e também 8:32. Quem puder, leia e responda, por favor. Está escrito em João 16:13 e em João 8:32. Alguém aí quer se candidatar? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Olha o Espírito Santo de novo, tá vendo? Então, o Espírito nos guia a quê? A toda a... A verdade. Exatamente. Então, Cristo é a verdade, o Espírito guia para Cristo. Deus Pai é a verdade, o Espírito guia para o Pai. A Bíblia é a verdade, o Espírito nos leva para a Bíblia. Os mandamentos de Deus é verdade, o Espírito nos leva para os mandamentos de Deus. Ou seja, todas as verdades são esclarecidas quando o Espírito começa a comunicar com as criaturas de Deus, nós, filhos de Deus. Eu vi que Nara fez um comentário muito inteligente que Nara fez, como sempre. Nara é muito inteligente. Acho que o Mau Coragem travou, mas já já ele deve estar voltando aí. Olha lá, já voltou já. Não dá nem tempo, né? Tá por aí, Mau Coragem? Deu tudo certo? Nara fez o seguinte comentário. Devido a várias interpretações diferentes, é que existem tantas denominações. É verdade. Agora, Nara, por que você não pode falar hoje? Senão eu queria fazer aqui um podcast com você. Mas vamos pensar aqui, sinceramente, se as pessoas tivessem o costume de permitir que o Espírito guiasse ao estudar a Bíblia, nós não teríamos tantas denominações. Por que nós não teríamos tantas denominações? A irmã Tânia acabou de ler. O que acontece quando o Espírito está guiando o estudante? Ele é levado a conhecer toda a verdade. Percebeu? Então, uma vida no Espírito é uma vida de humildade. Uma vida de humildade é a vida daquele que se entrega ao Espírito. Fala, Espírito Santo, como funciona isso? Eu preciso entender isso, Espírito Santo. E aí ele vai direcionando através de boas pessoas, bons professores, que vai te guiar na Bíblia. Porque o bom professor ou o bom pastor é aquele que te leva às águas tranquilas. Está no Salmo 23. Ou seja, que água é mais tranquila do que a própria Bíblia? Não existe. Então, a verdade é a Bíblia. O personagem central é Cristo. Então, quando você é levada para outro livro ou para outro personagem extra-bíblico, então você não está, digamos assim, sendo guiado pelo Espírito. O Espírito nos guia a toda a verdade. O Espírito nos leva a Cristo, aos mandamentos, a entender a salvação pela graça, a ter uma vida de alegria no Espírito, que é uma vida que entende que todos vamos passar por aflições, mas nós teremos bom ânimo, porque o nosso Deus, Cristo, venceu o mundo. Essa pergunta é interessante. Eu falei no princípio, e não tinha levado vocês ainda à Bíblia, que a Bíblia tem um autor, e ele está agora do seu lado. Eu não sei explicar isso, mas o Espírito Santo está aqui comigo, iluminando a minha mente, controlando os pensamentos, para eu ir falando de forma bem calma, para que possa chegar até os seus ouvidos e para que você possa entender, iluminado por ele. Então, ele ilumina a mim e a você. Como ele faz isso, eu não sei, eu não posso explicar a ação do Espírito. Eu sei que ele está aqui comigo. Está no meu quarto, está no quarto ali com minha esposa. E está na casa da irmã Lene, na casa do André, da Aline, da Jaciara, de Antônia, de todos vocês. E agora acontece uma coisa sobrenatural. O Espírito consegue controlar você, no sentido não é de controlar, é iluminar você, que isso aqui, que são verdades simples, atrai sua atenção. Olha só, nós estamos em um mundo secularizado. As pessoas estão agora assistindo televisão, outras estão no bar, outras vão na pizzaria. Não tem nada errado com a pizzaria. Não tem nada errado de você sair para uma praça para se divertir, nada disso. Vocês abriram mão de tudo para estar aqui ouvindo uma pessoa que não é teóloga, que tem a mesma
humildade que vocês, mas que gosta de Bíblia e teve a oportunidade de falar de Bíblia. Você pode me chamar a qualquer hora. Eu vou. Se é Bíblia, eu vou. Por quê? Porque eu entendi que a Bíblia é a palavra de Deus e que eu preciso passar essa informação para as outras pessoas. No processo de aprendizagem, o discipulado é importante. Então, perceba, nós agora vamos conhecer quem é o autor de fato da Bíblia pela própria Bíblia. E segundo Pedro 1,21 vai dizer isso para a gente. Quem dirigiu? Esse dirigir aqui não foi pegar na mão para escrever. E aqui tem uma coisa que nós precisamos entender. Eu vou falar agora, mas nós vamos ter uma aula só sobre isso. Existe inspiração e iluminação. Inspiração é aquilo que o Espírito Santo fez com Paulo, com João, com Daniel, com todos os profetas e os escritores da Bíblia. Iluminação é o que ele faz comigo e com você agora. Quando tu abre a Bíblia, abriu a Bíblia para ler, acontece uma coisa no céu e outra no inferno. No céu, os anjos de Deus e o Espírito Santo se aproximam de você, para que o que você lê, você entenda e aquilo fique na sua memória. No inferno, o inimigo põe um menino para chamar sua atenção. Se você está na igreja, uma criança chora, alguém que... Eu nunca vi o povo gostar tanto de beber água na igreja, né? Se esse povo bebesse tanta água em casa como bebe na igreja, o rosto seria limpinho, o cabelo seria, sabe? A vida seria outra, ninguém ia ter problema ia acabar com os problemas de doenças de rins, essas coisas, né? Entre os cristãos, porque você vai na igreja católica é assim, o povo sai toda hora para beber água. Você vai na igreja, qualquer igreja que você for. Então, nós precisamos aprender a beber água em casa como nós bebemos na igreja, tá bom? E ao banheiro também, porque é importante ir ao banheiro. Presta atenção. Você abriu a Bíblia, André, você abre a Bíblia. O inimigo sabe que tem esse estudo aqui 7 horas da noite. Então, ele já começa a programar para ocupar a sua mente no próximo sábado, 7 horas. É incrível isso. E aí o telefone que toca, a internet que cai, que já caiu hoje, é um menino que grita, é a mulher que fica com raiva de você, é o marido que fala, por que você não vai comigo hoje à noite? Isso é hora de estudar, 7 horas da noite de um sábado, deixa esse negócio de Bíblia para lá. Por que isso acontece? Porque há um conflito entre as forças de Deus e a força do inimigo. E aí tem um detalhe, nesse momento somos nós que decidimos. O inimigo ele pode até infernizar, mas quando você diz não para ele e sim para Jesus, pronto. Jesus ele vem através do Espírito Santo e ele mantém a calma. Acabou. Aí ele fala, quando o menino vai levantar a voz, Jesus, fica quieto, fica quieto. E assim por diante. Sempre é assim. Você vai sempre ter esse conflito dentro da sua cabeça e dentro do seu lar, dentro da sua casa, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus. Hoje eu falava com minha esposa. Nós estávamos batendo papo e falou, olha, é assim mesmo, tem que ter paciência, não tem jeito. Porque Satanás, ele nunca... Ele queria destruir André. E Deus fala, não, André não, você não vai mexer com André não. André está estudando a Bíblia. Sábado à noite, André tem um compromisso comigo. E ele fala, não, eu quero. Não, baixa a sua bola. André é meu, ele vai estudar a Bíblia. Jaciara é minha, ela vai estudar a Bíblia. E é por isso que nós estamos hoje aqui estudando a Bíblia, porque Deus armou, Deus fez, nos defendeu. O Salmo 91 diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas o inimigo não tem poder para nos atingir, porque neste momento Deus separou para que nós estudássemos a Bíblia. Então, quem dirigiu os profetas para escrever a Bíblia? Segundo Pedro 1,21. Leia e responda, por favor. Quem vai fazer essa... Eu. Vá lá. Pois jamais as profecias teve origem da vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Valquíria, então, homens santos falaram de onde? Da parte de quem? De Deus. E, na sequência, eles foram o quê pelo Espírito Santo? Foram impelidos. Perfeito. Então, vamos imaginar essa cena. O que é impelir ou inspirar? Eu recebi uma visão. Então, a visão, eu estou acordado, diferente do sonho que eu estou dormindo. Isso, com o passar do tempo, eu vou ensinando para vocês. Daniel teve sonhos e visões. Então, Daniel estava com os olhos abertos e, de repente, o mundo espiritual abriu diante dos olhos dele.
E ele viu cenas quando essa visão fechou Daniel, caiu no chão. E aí, ou ele ficou fraco durante a visão, aí ou o anjo, ou o próprio Cristo falou, levanta Daniel, fique esperto, Daniel. Ou teve sonhos, como Nabucodonosor teve um sonho, lembra? E aí escreve a visão. Nesse momento, o Espírito Santo esteve com aquela pessoa que recebeu o sonho ou a visão, e quando a pessoa desperta do sonho ou da visão, o Espírito Santo de novo está do lado da pessoa para que ela possa escrever. Agora tem um detalhe. O Espírito Santo não ditou a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus no sotaque humano. Por que você vai descobrir que a Bíblia é impressionante por isso? Tem um homem na Bíblia chamado Amós. Amós era boiadeiro. Então, quando Amós vai pregar, ele prega numa linguagem muito da roça. E eu tive a felicidade de conviver muito tempo na roça. Então, tem um linguajar que é só de pessoas da roça mesmo. Então, Amós chega assim e fala assim, olha, presta atenção. Amós diz assim, ó, vacas de Baçã. Mas ele não estava falando de vaca, ele estava falando de pessoas. Mas o jeitão dele era tratar como vaca. Vacas de Baçã, isso, e fala. Quem ouvia aquilo entendia Amós porque falou, esse é um boiadeiro. E ele mesmo diz, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas quando tu estuda o que Paulo escreveu, nossa, que linguagem. Paulo era doutor, advogado. Quando você vai para Moisés, que espetáculo. Porque Moisés era um homem culto, estudou na Universidade do Egito. E Daniel? Daniel era 10 vezes mais sábio do que os sábios da sua época. Então Daniel escreve com a linguagem, sabe? Doutor Lucas, eu já falei quais são os 4 doutores da Bíblia. Ó, nós temos doutor Lucas e doutor Paulo no Novo Testamento. No Velho nós temos doutor Daniel e doutor Moisés. Mas temos pessoas como nós, pessoas humildes, né, que aprendeu no dia a dia. Pedro era pescador e era um excelente pescador. Tiago também. João também. E aí nós vamos ter duas características especiais entre aqueles que foram inspirados por Deus. Nós temos os profetas que nós vamos chamar de canônicos. Por que canônico? Porque cânon é o nome que se dá também aos livros da Bíblia. Cânon bíblico, ou seja, os livros bíblicos. Então você vai ter, por exemplo, João Evangelista. Esse menino escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª carta de João e o livro do Apocalipse. 5 livros. Você tem no Velho Testamento, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. São profetas canônicos. Em compensação, você vai ter Uda. Uda está lá nos dias de Jeremias. E ela foi uma bênção na vida de Jeremias, como João Batista foi uma bênção na vida de Jesus. Nenhum, nem outro deixaram nada escrito. A inspiração, a mesma. Quem inspirou Uda foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés. Não existe negócio de inspiradão, inspiradinho. Inspiração é inspiração em ponto final. Agora, a autoridade do profeta canônico, porque ele está na Bíblia, é superior aos outros profetas. Por quê? Porque ele escreve aquilo que Deus pediu que escrevesse. É claro que você vai dizer assim, mas Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Claro que não. Mas uma prova que não há diferença entre o profeta inspiração do canônico e não canônico. A inspiração é a mesma. Então perceba que os profetas foram conduzidos, ou vou explicar isso melhor, para ficar mais fácil, se deixaram ser conduzidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai chamar aqui, irmã Jaciara, de homens santos. Aí a Aline pode pensar, eu não sou uma mulher santa. André pode pensar, eu não sou um homem santo. Quem te disse que tu não és santo? Quando você permite que o Espírito Santo entre no seu coração, e foi isso que Moisés ouviu da boca de Jeová, quando falou assim, Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Então, nesse momento, todos nós somos santos, ou seja, todos nós somos separados, porque nós nos permitimos ser separados pelo Espírito Santo para estudar a palavra de Deus. Entenda, santos, homens separados, falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Bom, algumas pessoas por aí vão dizer, então aqui já vem uma pegadinha. Quando eu leio esse texto, automaticamente eu tenho que excluir a religião do judaísmo. Bem lembrado, Nara, nós tivemos um rei que era gentil que escreveu um capítulo no livro de Daniel. E Deus
inspirou esse homem, iluminou esse homem para fazer isso. Bom, quando eu digo que toda a Bíblia é inspirada por Deus, automaticamente eu preciso de novo excluir o judaísmo como minha religião. Por quê? Porque o judaísmo só reconhece os livros de Moisés e os profetas, alguns profetas. Então a Bíblia está dizendo que toda é toda, não é 50%. Então o judaísmo eu preciso afastar. Algumas pessoas têm uma tendência a escolher sua religião como escolhe uma camisa. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pedir a orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na palavra e observar o que eles escreveram ou o que eles pediram para escrever nos mandamentos. Bom, tá. Então, a Bíblia foi dirigida pelos profetas. Agora, qual da Bíblia, quanto por cento da Bíblia é inspirada por Deus? Será que é só o Antigo Testamento, só o Novo ou toda a Bíblia? Quem responde para a gente? Paulo escreve uma carta para o seu filho na fé chamado Timóteo. E nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala uma coisa interessantíssima para Timóteo. Vamos ver o que está escrito lá? 2 Timóteo 3,16, quem pode ler para a gente? Isso, Nara. Torá são 5 livros de Moisés. Quem pode ler para a gente? Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Opa, peraí. Como assim? Então quer dizer que toda a escritura é inspirada por Deus? Isso mesmo. Que interessante. Logo, as pessoas que dizem que não, que só o Velho Testamento ou só o Novo Testamento é inspirada por Deus, está automaticamente entrando em contradição com aquilo que nós acabamos de ler. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E quando Paulo escreve isso, vem um detalhe interessante. Quando Paulo escreve isso, o Novo Testamento não estava pronto. Como explicar, então, que o Novo Testamento é inspirado por Deus? Simples demais. Vamos pensar. O Velho Testamento é o livro que Paulo diz que é inspirado por Deus. Ele fala toda a Escritura é inspirada por Deus. E agora, Paulo, Tiago, João, Judas e outros escritores, Lucas, resolve escrever a história de Cristo e o autor Lucas também resolve escrever, irmã, a história de Atos, da igreja, a igreja crescendo, a igreja caminhando. Como é que eu sei que esses livros do Novo Testamento são inspirados por Deus? Muito simples. A primeira pessoa a escrever um livro ou escrever livros foi Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Deus falava com Moisés, como eu estou falando agora com a irmã Jaciara. Ela está com a câmera fechada. Ela vê o meu rosto. Então, eu sou Moisés, para que vocês entendam. O irmã Lênia é Deus, só para que vocês entendam. Irmã Jaciara, dá uma boa noite aí, por favor. Boa noite. Nós estamos falando face a face. Eu não vejo a face da irmã Jaciara, mas eu ouço a voz. Ela ouve a minha voz e vê a minha face. Então, Moisés tinha essa intimidade com Deus. Então, Moisés escreve os 5 livros da Bíblia. Depois de Moisés, o outro autor, depois de Moisés, foi Josué. Como é que eu sei que Josué é inspirado por Deus? Eu tenho que comparar o que Josué falou e escreveu com os livros de Moisés. Então, se Josué passou, então Josué é inspirado por Deus. Agora eu tenho Josué e Moisés. Quando veio o livro de Juízes, eu comparei com Josué e Moisés. Assim, até eu terminar o Velho Testamento. E o Novo, eu faço a comparação também com aquilo que está escrito e ponto final. Se não há contradição, aí eu posso declarar, como Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que se a irmã Jaciara hoje sentar e escrever um livro, e ela vai dizer assim, olha, eu gostaria de escrever um livro falando sobre o Espírito Santo. E ela escreve um livro bonito, 10 capítulos, capa bonita, todo direitinho, ela manda para mim. Irmão Coragem, eu gostaria de saber se esse livro ele pode ser publicado na igreja. Eu quero saber se esse livro tem um conceito correto do Espírito Santo. Eu vou lendo. Irmã Jaciara, que legal a senhora, nossa, que iluminação que Deus te deu. Lá no final, a irmã Jaciara escreve assim, o Espírito Santo não é Deus. Eu falei, irmã Jaciara, seu livro está maravilhoso. Mas tem um detalhe no seu livro que inviabiliza dele ser considerado um livro iluminado por Deus. Ela vai dizer, mas por que, irmão Coragem? O senhor leu até o capítulo 9 e achou maravilhoso. Eu falei, e é verdade. O que a senhora vai contando do Espírito Santo até o capítulo 9 está excelente. Agora, no final do capítulo 10, a senhora fez uma descrição do Espírito que não condiz com aquilo que está
nos 66 livros da Bíblia. Infelizmente, irmã Jaciara, se a senhora publicar esse livro, ele não é um livro inspirado e iluminado por Deus, porque ela deixou uma frase que entra em contradição com toda a Bíblia. Então, como é que eu vou saber se Lene, se Antônia, se outra pessoa, ou eu estou falando agora iluminado por Deus, quando 100% do que é dito está de acordo com a Bíblia? E a Bíblia é interessante, Lisandro. Eu costumo dizer que eu já estou indo para o finalzinho, calma, já já, mas vamos terminar. Eu costumo dizer o seguinte: quando você está fazendo aquela sobremesa gostosa, aí você faz. Eu gosto de mousse de maracujá. Não posso comer, mas gosto. Se bem que eu não tenho comida aqui, não tem maracujá com facilidade. E aí, minha esposa, quando ela está preparando mousse de maracujá, ela corta, eu vou acompanhando, ela coloca o maracujá no liquidificador, aí vai aquela delícia. De repente, esquecendo o liquidificador aberto, Marisa, aí vem uma mosca e pousa em cima do maracujá. Na hora de terminar, Lene, o que você faz? Você tira a mosca e continua preparando o produto ou você joga tudo fora? Tem que jogar tudo fora. Assim é a verdade. A verdade não pode ter um pingo de sujeira, de mentira. Ou ela é verdade, ou ela não é verdade. Ou a igreja, ou a religião, ela está 100% com a verdade. Ela não pode dizer que ela tem 90% da verdade. É um risco muito grande você manter essa sobremesa que foi contaminada por uma mosca. Aí eu faço uma pergunta para vocês agora pensar. Se eu não consigo comer algo que pousou ali, eu poderia ter tirado com a colher e mantido, como é que eu vou me alimentar de informações que não são inspiradas por Deus, iluminadas por Deus? É um perigo muito grande. Bom, então nós vimos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, nós vamos para a pergunta número 8. Epa, tem um segredo que vocês vão descobrir hoje. Tem uma parte da Bíblia, Antônia, irmã Antônia, que não foi escrita por homens. Ué, e quem escreveu então? Quem vai responder para a gente é Moisés, em Êxodo 31, 18. Quem vai ler, por favor? Vou Êxodo ler. 31, 18. Leia. Êxodo 31, 18. Só um minutinho que eu tô meio ceguinha aqui, tá, gente? Tá. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas da aliança, a tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Uai, Valquíria, é isso mesmo que você leu? Existe uma parte na Bíblia que o próprio Deus escreveu? É isso Sim, mesmo? foi Deus E que que parte escreveu. foi essa? Foi a parte dos 10 mandamentos. Exatamente. Então perceba que, e nós vamos estudar isso mais à frente, Moisés é convidado por Deus a subir o monte, e ele sobe o monte. E ao chegar lá, Moisés recebe 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Os mandamentos de Deus não foram escritos por Moisés. Eles foram escritos pelo próprio Deus. Então os mandamentos não foi uma inspiração, foi a própria escrita divina dada para todos nós. Inicialmente, os hebreus eram depositários dessa bênção e eles deveriam ter passado para toda geração, em todos os tempos. E aí, todos nós, hoje, somos conhecedores dessa verdade, porque ela ultrapassou o tempo e gerações e chegou até os nossos dias. As outras 2 perguntas, como eu fiz a semana passada, eu também vou deixar para que vocês respondam em casa. Antes disso, André parece que tem uma pergunta. Então, André, sua hora de perguntar. Pode abrir seu microfone. Uma leitura diferente. Pode ler, então, como está na sua. A leitura assim. E criou Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai. As 2 tábuas do
testemunho, tábuas de pedras, escrituras pelo tá de Deus. Tem que ser isso. Então, quem escreveu nas tábuas? Quem escreveu? Foi escritas pelo dedo de quem? De Deus. Parabéns, André. Você acabou de ganhar um prêmio. Lisandra vai arrumar um jeito de mandar para você esse prêmio para você. Você é mais que 10, você é 1000. Parabéns. Deus escreve os 10 mandamentos. É o que está escrito no livro de Moisés. Eu quero... Só isso? Exatamente. Não sabia. Você sabia disso, André? Que foi Deus que Não. escreveu os 10 mandamentos? Como você... André, você não sabia disso? Agora você sabe. Pega aí, André, corre e marca na sua Bíblia aí, Êxodo 31:18, que é para você falar para os seus amigos. Olha, quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus, não foi Moisés. Isso é importante que as pessoas saibam, porque a maioria das pessoas não sabe. Muito bem, então Deus te abençoe. Você vai ganhar um outro prêmio agora, porque você foi rápido para marcar. Valquíria, pergunte. Valquíria? Não, pastor, eu só ergui a mão, foi sem querer mesmo. Eu fui falar, fazer a mãozinha, né, de bênção e aí acabei com a mãozinha. Tá tudo certo. Há um poema que diz assim: no meu viver, tentei fazer somente o que agrada o teu querer. O teu amor me convidou, e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava, e quando eu vi, eu já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas, e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, Senhor, tu sabes quem eu sou, e mesmo assim o Senhor oferece o seu perdão? Senhor, eu não mereço. Eu não mereço o que acabo de ouvir, pois sou pecador, no mal já caminhei, e tu me ofereces o teu perdão. Sabe, você que está aqui agora estudando a Bíblia conosco, o Espírito Santo está aí com você agora, e ele te convida a aceitar a Bíblia como sua única regra de fé, para que você tenha a Bíblia como seu livro, como eu disse, de cabeceira. Não importa o que você entendia sobre a Bíblia até hoje. O importante é daqui para frente. Hoje eu preciso fazer uma coisa que vai ser uma rotina nossa de agora em diante. Preciso apelar ao seu coração. Enquanto Tati canta, eu quero que você comece a pensar em fazer um concerto com o Espírito Santo. Presta atenção. É uma conversa sua com o Espírito Santo. Você vai dizer: Espírito, hoje eu aprendi que eu preciso entender que os seus mandamentos e que a sua Bíblia, os mandamentos foram escritos pelo Senhor e toda a Bíblia é inspirada por ti. Eu preciso escolher o cristianismo como religião, porque é a única religião que aponta o caminho correto. Não é o islamismo, não é o espiritismo, não é o judaísmo, não é o budismo e não é nenhuma das outras grandes religiões que existem no mundo. A religião que está dentro dos padrões apontados na Bíblia é o cristianismo. E a Bíblia é o livro sagrado que o Senhor deseja que eu conheça. Ouça essa canção. E se você entende que deve tomar essa decisão, você vai levantar essa mãozinha que eu levantei agora como exemplo. E logo depois eu vou fazer uma oração por você. Escute o que ela vai cantar agora. No meu viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou, eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava,
e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Meu Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Enfim. Amém. Amém. Se você não levantou sua mão ainda dá tempo. Você aceita o apelo do Espírito Santo para você? Aceita toda a Bíblia como sua regra de fé? Você quer decidir separar tempo para estudar a Bíblia, incluindo aqui no sábado à noite? Você quer fazer o possível para colocar a sua vida, o que você vai fazer na sua vida, colocar em prática os ensinos que você está aprendendo na Bíblia, de forma que você vai fazer todo o possível para colocar em prática esses ensinamentos? Se esse for o seu desejo, o Espírito Santo, nesse momento, está aí do seu lado, comemorando muito por sua decisão. Nós vamos orar e logo depois a irmã Lisandra vai dar seguimento à nossa classe bíblica. Oremos então. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa oportunidade. Aqui já passa de meia-noite, mas no Brasil essas pessoas deixaram tudo para ouvir a tua voz através da Bíblia. Obrigado por esse milagre. O Senhor tem atraído o André e todas as outras pessoas para a tua palavra. Hoje eles descobriram, entre outras coisas, que foi o Senhor que escreveu com sua mão os 10 mandamentos. Obrigado por isso. Espírito Santo, nós entregamos todas essas pessoas em tuas mãos e as nossas vidas também. Nos conceda o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Dê saúde física, mental, espiritual, emocional, profissional, em todos os sentidos para todos que estão aqui. E nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e de todos os nossos. E fazemos isso, claro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amém, Coragem. Obrigada pelo ensinamento. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos. Obrigada a cada um que se chegou até aqui.
Nos vemos no próximo sábado, né, irmão Coragem? Muito obrigada. Aí, sei que tá frio, está tarde já aí onde você está, e mesmo assim você sempre disposto a estar dividindo a palavra conosco, né? Amém. Que Deus... Hoje eu só vamos cantar, hein? Olha lá, viu o frio que tá lá, André? Eu vi. Então, Deus abençoe, irmãos. cachecol. Então, isso que ele tá dentro de casa, hein? Já pensou na rua? O frio que tá? Tchau, tchau. Irmãos, Com coragem, fique com Deus. tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém.